Para ser lama, é preciso ser lume, sem qualquer vestígio de limo, sem qualquer dúvida sobre o leme. Abrindo o segundo bloco com os nossos convidados, por gentileza, Fernando Duzzi Rocha, poeta, romancista, tradutor, grande, maravilhosa, humaníssima figura. Com você, Duzzi. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar te conhecendo, Tio. Lamento não ter te conhecido antes. Tá? Me impressiona profundamente a sua metafísica poética. E em cima dela é que eu elaboro a minha pergunta. Eu sei que não vai ser uma pergunta muito fácil. A pergunta talvez seja mais fácil do que a resposta. Tá? Mas o que eu vou tentar colocar para você é essa mescla entre o poeta que quer ser mundano, mundanal, e o monge não enclausurado na sua mítica. Pegando a carona na sua fala, na sua referência ao Heidegger sobre a linguagem como morada do ser, me impressiona que a sua poética, na junção do poeta com o monge, seja uma tradução muito objetiva de um protesto contra a entificação. Você se volta profusamente contra a entificação. Você busca o ser de uma forma contundente, quase carnal. Tá? Como a sua relação monge-poeta se estabiliza nesse processo de entificação ou nessa sua necessidade de não entificação, ou na necessidade de proclamar o ser contra o ente. Eu estou errado na minha consideração, ou você tem essa preocupação essencial nas duas personas que assume? Você não está errado. Realmente é uma questão que eu penso todos os dias. É uma questão que me atravessa todos os dias, né? Que é essa, que muitas vezes até parece algo, uma dicotomia. E você falando, eu não estou querendo fugir da pergunta, não. Eu me lembrei de uma série que eu gosto muito, não sei se você conhece, que é Mad Men. Eu acho que alguém aqui pode conhecer o Mad Men, né? Uhum. Que é muito interessante que aquele personagem, né? Porque o segredo do sucesso daquela série é como aqueles personagens são complexos. É a complexidade daquele personagem. E o personagem principal, o dono, ele consegue fazer o que faz porque tem algo que ele esconde, né? Porque ele assume uma identidade que não é dele. E, ao mesmo tempo que ele assume, também tem todos os segredos de infância. E, para muitos, é aquilo que possibilita as coisas que ele faz, as coisas que ele realiza, tá? E o que eu tô... Acho que deu um probleminha no som, deu? Vocês estão ouvindo bem? Eu sim, eu sou um contemplativo. Só volta um pouquinho, Tito, por gentileza. Ver se estabiliza o som. Ok, então, Pronto. antes de entrar no mosteiro, eu tinha uma história antes muito ligada à boemia, né? E isso tudo faz com que eu tenha uma experiência que entenda muito como era lá fora, né? Como eu tenho essa experiência, então, muitas vezes, na minha escrita se mistura o boêmio e o místico, né? E tem hora que há conflito, mas eu tento apaziguar a partir
do meu modo de viver dentro do mosteiro. Porque os meus poemas eu faço nos momentos que eu consigo, que eu tenho tempo, né? Eu acordo pela manhã e temos as laudes, as primeiras orações. Depois das laudes, tem um intervalo de meia hora antes da missa. Nesse intervalo da meia hora, eu ligo o computador e procuro fazer o que eu tenho que fazer na poesia. Noto tudo que eu escrevi. E na medida que eu vou exercendo meus afazeres dentro do mosteiro, eu também vou anotando, procurando produzir. O que eu busco é o seguinte, nada antepor ao amor de Deus como monge, evitar chegar atrasado por causa de um poema, e já aconteceu. Mas é uma questão assim que sinceramente uma questão que eu medito muito, e eu digo com toda sinceridade, sabe? É uma questão que eu penso todos os dias, sabe? Porque muitas vezes, talvez, eu seja as minhas contradições, e seja realmente essas contradições que me levam a fazer poesia. Por isso que eu citei o Mad Men, sabe? A questão que muitas vezes são as contradições e algo que está fora da normalidade, o que possibilita uma nova forma de criar. Eu não sei bem se eu te respondi, mas eu entendi sua pergunta. Agora, eu não sei se eu fui competente para responder. Não, você foi. E a gente vai continuar o papo mais para frente, com certeza. Muito obrigado, Tito. E parabéns, tá? Parabéns mesmo. A sua poesia é suprema. Tá? Muito obrigado. Tito, por favor, um poema seu, na voz do poeta. E depois o Sidney e após a Ana Rossi. Clerton, Zé Couto e Marcos Freire. Sim. O nome desse poema chama-se Imperativo. Esse poema eu fiz porque eu vi um verso de um poeta argentino, né, que ele pergunta se o amor que serena termina. E eu pergunto para muitas pessoas, o amor que serena termina ou o amor que delira termina? E muitas pessoas dizem que primeiro o amor começa pelo amor que delira, depois vem o amor que serena. E eu sempre achei curioso porque eu nunca conheci esse amor que serena, sabe? Sempre foi muito movido ao amor que delira. E então esse poema é mais ou menos sobre isso. Do Juan Gelman, maravilhoso, né? Exatamente. Então o poema chama-se Imperativo. É bonito quando o propósito é maior que a vida. Acredito no imperativo categórico dos teus olhos. Você afirma que com o tempo todo amor que delira perde a combustão, feito palavras que não desaguam num voo. Eu declaro, não sou de amar por intervalo ou de fazer som e fúria por nada. Discordo, porque a minha fé em você é menor que a dúvida. Muito bem, muito bonito. Bom, o Sidney, me parece que ele teve de sair, então eu passo para a nossa querida poeta, professora, tradutora, Ana Rossi. Boa noite a todos, obrigada, Luciana, boa noite, Tito, boa noite, colegas, boa noite, Jorge. Tito, eu também não conhecia a sua poesia, estou, assim, bem... com muitas questões que estão passando por mim, e eu anotei algumas questões que você levantou e que me inspiram, né? Primeiro, o seu diálogo com vários autores de, digamos, filiações teóricas diferentes. Você falou do Bruno Latour, né? Sobre a questão da modernidade, rapidamente, Baudelaire, do Benjamin, Spinoza. E eu fico pensando, né, na questão do poeta e da leitura do poeta no seu tempo.
e você está sempre, né, se referiu aqui na sua fala, a questão do senso comum, não quero cair no senso comum. Eu acho que são questões realmente muito, muito importantes para nós que estamos vivendo nessa época, nesses tempos, onde a questão justamente da liberdade, né, está sendo cerceada de várias maneiras, pela arte, pelos corpos, pelos desejos que são assassinados, pela impossibilidade de falar. Então, eu queria aqui fazer uma pergunta para você. Como é que você vê, diante dessa sua experiência, né? Você falou que foi da boemia, que agora está vivendo uma experiência de silêncio, de claustro. Como é que você vê essa relação com a mística? Que, para mim, é uma questão muito, muito importante, que uma maneira de tocar aquilo que é etéreo e que a poesia, de alguma maneira, toca pelo evanescente, por aquilo que não pode ser controlado, pela ligação com uma loucura, talvez. Então, eu queria fazer essa pergunta para você, essa questão com a mística, porque a mística ela tem assim, também um universo muito grande. Tem a mística no claustro, eu li vários relatos de religiosas, principalmente europeias, século XIII e XIV, do claustro, da mística, dessa relação com o divino. Então, como é que você vê hoje essa questão na sua poesia? E como é que você traz isso na sua poesia? Certo, boa pergunta. Quando eu falei o seguinte, que eu não ia falar muito, porque tudo que eu for falar, eu vou cair num lugar comum. Que eu quis dizer o seguinte, que eu não tenho adjetivo para acrescentar sobre tudo o que está acontecendo. Eu fico muito revoltado, sabe? Assim, eu não entendo como isso tudo pode acontecer. Coisas que até então achava um absurdo está acontecendo, sabe? A questão da mística na minha poesia, porque quando eu começo a escrever, como eu falei, eu esqueço muitas coisas. Eu tento adentrar numa experiência da linguagem, sabe? Dessa operação, essa máquina da linguagem que é o poema. E quando eu busco entrar nessa máquina da linguagem que é o poema, o místico, na verdade, na minha poesia, acaba ganhando, de certa forma, um sentido de imanência também. Porque eu não estou, por exemplo, quando eu escrevi meu primeiro livro, né, e o pessoal ficou sabendo que eu escrevia, aí começaram a comprar. Nossa, o monge escreveu um livro. E quando compraram e foram ler, ficaram frustrados. Disseram, nossa, mas você escreve isso, por que você não fala coisa bonita, né? Por que você não fala sobre... Então, a minha poesia não tem essa preocupação com a salvação de ninguém. Tem um sentido místico imanente. Porque o que é a transcendência na minha poesia? A transcendência da minha poesia é imanente no sentido de que transcendência é tudo aquilo que dá sentido à vida. A arte dá sentido, né? Até o poder da linguagem, né? Na medida que ela é criação de sentido. Então, por exemplo, o místico, para mim, está ligado à questão de dar sentido à vida, de ressignificar e significar a vida. Assim, não há nenhuma proposta de autoajuda ficar frustrado por isso, sabe? Tipo, como rezar 9 dias com o São Bento, sabe? Tipo, mas só que a minha poesia não entra esse diálogo com o místico, sabe? Mas a transcendência é imanente. O céu e o inferno é aqui na Terra. Uhum. Uhum. Até porque quando eu penso na palavra inferno, eu me lembro muito que é a incapacidade de amar mesmo. Então, tudo eu levo para esse sentido da imanência nos meus poemas. Tá bom, obrigada. Obrigada.
Mas assim, mas é uma coisa que mexe comigo, sabe? Assim, as pessoas sempre chegam, nossa, mas por que você não escreve bonito, né? Falando das flores, sabe? Mas assim, eu estou muito ligado a essa coisa da proposta do Baudelaire, sabe? De mostrar a fealdade do real. Sim, a sua contemplação arrasta o real, né? E esse seu poema traz isso muito bem. O passado é catafórico, cristal azul celeste. A solidão é uma temporalidade infinita. O eremita prepara incensos com o olor de silêncio. Escatologias do pensamento não voltam ao barro. Mesmo quando tudo é vendaval, o anjo da história ainda se espanta. Aqui você traz o anjo da história de Benjamin, a partir, né, da pintura de Paul Klee, né? O anjo completamente paralisado e impotente ante o horror da guerra. Mas não sou eu que vou perguntar. Agora, Clérton, por gentileza. Seja bem-vindo, Clérton Evaristo, um super mal amado. Obrigado. A pergunta que eu formulei a princípio, o Jorge fez. Então, quero aproveitar apenas para dizer o quanto eu estou encantado com as falas do Tito e dos seus poemas. E é um conterrâneo, sou cearense também, sou de Nova Russas. Falei do Tito de Alencar, como ele mesmo já se referiu aí, porque era um cearense, né? Que esteve envolvido, mantendo isso que o Tito disse, do manter um certo distanciamento, mas, ao mesmo tempo, se envolvendo, né? Porque ele disse que iria cumprir aquilo, a missão a que Jesus lhe havia incumbido de cuidar do outro, né? E por isso foi tão massacrado. Quero aproveitar, então, já que me foi dada a oportunidade, apenas para perguntar se hoje você não sente, dentro da igreja, um certo receio, ou se você é orientado a não produzir sobre determinados temas. Eu fico pensando aqui a imagem da Soro Inês de la Cruz, que foi oferecido para ela como um abrigo, o ambiente da igreja como uma área onde ela poderia produzir, continuar pesquisando, escrevendo, e foi exatamente ali onde ela foi silenciada. Mas a gente pode pensar em coisa mais recente, como Leonardo Boff, também silenciado. Você não sente um receio, ou isso não existe mais na igreja, ou isso não é dos beneditinos, de cercear o livre pensamento dos seus membros, dos seus devotos, dos seus participantes? É isso. Então, na ordem beneditina tem uma tradição de poetas e de escritores. Assim, não tem um histórico de censura na ordem beneditina. No Rio de Janeiro, tivemos um excelente poeta, que é o Marcos Barbosa. Em Portugal, um noviço beneditino, que felizmente ele morreu dentro do noviciado. Acredito que muita gente aqui conhece, né, que é o Daniel Faria, que ele era do Mosteiro São Bento de Sigeberga. Em Nicarágua também tivemos um monge que era poeta, um cardenal. Mas o que acontece é que isso ainda existe na igreja, sim, porque, como eu falei, há um fascismo crescente no Brasil que acaba entrando em vários meios religiosos, em vários setores da igreja. Mas eu não digo que a igreja mas eu digo que tem pessoas, tem setores que são movimentos conservadores, né, que busca fazer patrulha da vida alheia, mas só que eu não tenho contato com esses grupos, na verdade, eu até evito contato, porque, apesar de toda a minha paciência monástica, eu não tenho paciência com intolerantes. E há vários grupos, sabe, de intolerantes. E eu acho inadmissível grupos que apoiam candidatos que é a favor da dizimação das minorias. Sabe? É um absurdo.
Eu lembro que eu li na Folha um artigo, eu acho que está com um mês, que a luta não é da direita contra a esquerda, mas é da democracia contra o totalitarismo, né? E eu acho absurdo isso. Então, são pessoas assim que gostam de falar de fogueira. Mas, sinceramente, eu não tenho muito contato, não tenho contato com o que é a visão da igreja. Tem muita coisa boa. Por exemplo, as SEBs. Parabéns pela escrita e, por favor, diga aí como eu faço para conseguir um livro seu que eu vou procurar o quanto antes. Assim, pela Amazon você pode encontrar o meu livro. Ótimo. Eu gostaria de registrar aqui no Facebook, né? Tem uma audiência, algumas pessoas assistindo, a Nilva Souza, a Isabel Cristina, Edelson Nagues, Ismar Lemes, estão acompanhando o nosso programa. Tito, antes de eu passar para o José Couto, leia um poema seu, mais um poema seu, por favor. Vem cá, foi com o José Couto que eu falei sobre as religiões afro? Foi. Foi com ele? Sim. Então vou ler um poema aqui. Ok, esse poema chama-se Tenda dos Milagres. Se na Bahia o que escreve Jorge Amado é real, eu só quero fazer um poema com gosto de mar, qual um pescador que leva rosas brancas para Iemanjá, com o nome do seu amor em águas salgadas, em cada grado, meu sonho sagrado. Obrigada. Zé, por favor. Boa noite, Depois novamente. Então, Miserere Nobis. No gueto, chuva de anjos caídos. O telejornal toca o contrabaixo do apocalipse. Cigarras bailam na descontente garganta do caos. Poetas procuram o melhor atentado. Matar as árpias que molestam a alma. A resistência é um gato branco, uma noite de blackout. Muitos pastores, um só holocausto. Deus nos salva de Deus. Esse poema é extraordinário, é um paradoxo incomensurável. Para Percy, é suficiente para o poeta ter a má consciência do seu tempo. E para você, poeta Tito, qual o papel do poeta e da poesia em um mundo de signos multifacetados e fragmentados? E parabéns por essa obra, né? Não conhecia, tomei contato com a sua poesia hoje no programa aqui dos Três Mal Amados e realmente fiquei impactado. Uma poesia extraordinária, uma poesia um ritmo, né, muito interessante e um poema metafísico sem fugir do social. Esse poema eu fiz na época do golpe, né, quando aconteceu o golpe, e eu fiz o poema pensando na bancada evangélica. Que eu pensei, pois, mas se esse Deus que nos oferece, então que Deus nos salve de Deus. Por curiosidade, eu tinha lido um texto do Mestre Eckhart, que ele fala que todos os dias ele dizia, Deus nos salve de Deus, que seria as falsas representações de Deus, né? Eu acho que o poeta tem um papel social hoje também, porque não tem como ficar no seu pequeno mundo, no seu feudo, sem se preocupar com o que está acontecendo, porque estamos em tempos implumes, em tempos perigosos, em que, como Ana Rosa falou, que a liberdade praticamente está sendo patrulhada, parqueada. Então, acho que o poeta tem que falar sobre isso também, e ele tem que dialogar
com a sua realidade. Porque quando eu penso em poesia, eu sempre penso numa palavra, que não sei se vocês observaram, que eu repeti algumas vezes, que é transfigurar a realidade, né? Que se ela não muda a realidade, mas é capaz de mudar a cabeça de pessoas que podem mudar. E eu acho que no ofício do poema, nessa artesania, eu acho que temos um compromisso social, um compromisso com o outro. Mas, quando penso nessas questões socio-existencial, eu penso também em fazer um poema dentro da poesia, porque muitas vezes acontece do sujeito não adentrar no poema e virar um mero discurso. Mas eu acho que o poeta, de certa forma, é um profeta, sabe? Porque ele tem que falar. A partir do momento que ele fala, vem aquela imagem que se calares a voz dos profetas, as pedras falarão, sabe? Eu acho que tem muito isso, né? E o poeta é um pouco do Anjo do Rilke. Ele é angélico, mas também é terrível. Obrigado, hein? Maravilhoso isso que você falou, né? Quanto ao Anjo do Rilke, né? Que é belo e igualmente terrível, porque é a assunção, né, da queda, né? Vivemos a queda. E você traz nos seus poemas a finitude, né? A urgência da vida frente à finitude, né? Você fala no Memento Mori, que é muito interessante. Então, você não está retirado do tempo, mesmo nessa perspectiva da contemplação, na perspectiva mística, né? Em momento algum é um alheamento. Pelo contrário, é um modo de abraçar o tempo histórico e o solo social, né? Só que o seu ponto de observação, a sua perspectiva é outra, né? E não menos legítima, né? Eu não diria que está nem acima nem abaixo, é uma outra perspectiva. Agora, a gente vai... Só para Marcos... finalizar, Sim. Eu me lembrei ali que ele falou que é amigo do Guarnieri, né? Que o Guarnieri, quando veio nos Mal Amados, leu o poema que queria incendiar, né? E Brasília, né? Aqui os poetas também procuram o melhor atentado, né? Mas não vamos botar fogo em Brasília dessa vez, né? Olha, o poema vai para minha página amanhã. Realmente um poema ótimo. extraordinário. Como eu saí um pouquinho antes, eu peço desculpa se ele já tinha sido lido, porque eu tive que sair, fui ver a Carlinha Andrade num outro evento ali, quando eu voltei, então naquele momento, mas esse poema aí me impactou, encontrei ele aí, e realmente, só com esse poema já é um cartão de visita, já dá para ver o que vem atrás a obra, né? Um abração, então, hein? E parabéns novamente. Obrigado. Perfeito. Lembra também um dos nossos convidados, que foi o Alberto Pucheu, que é autor de Por que Poetas em Tempos de Terrorismo? Não tenho certeza se o título é exatamente isso. É exatamente porque estamos em tempo de terrorismo, é necessário dizer. Bom, o Marcos Freitas, né, poeta, tradutor, e depois o Asequi, que está presente. Marcos? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, por ter esse primeiro contato, né? Não conhecia, né, a obra do poeta Tito, né? Parabéns. Como foi dito aqui, é impactante, né? Dificilmente se encontra, né, um poeta que, quando você lê 1, 2, 3 poemas, aquilo realmente você sente, né, leitura, sente impacto, né, sente que tem o que falar, né? E você está nesse time. Obrigado. Então, a minha pergunta tem a ver com, assim, uma série de outras perguntas que já foram permeadas aqui, né, e com o que você já falou também.
da questão do que estamos vivendo hoje, né? O papel, essa questão né? O Jorge falou da poesia salva, você falou já da banalidade do mal, lá referindo a Arendt, a massificação e outros temas, né? E daí você passou por Eliot, né? Dos Homens Ocos, né? Do Westland, e ao mesmo tempo, ou seja, esse papel dos poetas, né? Esse questionamento dessa massificação, e eu vejo hoje assim, tenho várias pessoas com a bagagem, com a leitura, né? Que a arte modifica a cabeça das pessoas, mas eu conheço pessoas que tinham essa capacidade, essa leitura, toda essa mente aberta e que hoje enveredaram por um outro caminho, né? Assim como o próprio T.S. Eliot, que ficou do lado lá na Guerra Civil Espanhola, de um lado, o Ezra Pound também flertou lá com o fascismo. Então, como é que você vê essas questões, né, de por mais leitura, por mais, né, assim, pensamentos, né, algumas pessoas não tomam alguns caminhos, né? Eu me pergunto isso também, por isso eu não tenho essa resposta, por isso eu me questiono, né, essa verdade, esse posicionamento ao lado do que foi claro, está mostrando que é contra as minorias, contra tudo, contra a vida, né? E você se posicionar do outro lado, né? A favor da morte, a favor de tudo que não representa a poesia verdadeira. E você tem grandes poetas que se posicionaram nesse outro lado. Como é que você vê isso? Tem também a questão do Heidegger e o nazismo, né? Sim, tem vários outros. Eu dei exemplo só do Pound e do T.S. Eliot, que são grandes poetas, e no momento de decisão se posicionaram por determinado lado, né? Essa questão eu vejo muito com muitos autores que eu discuto, amigos meus, porque está muito a ver com uma das questões filosóficas que me incomoda muito, sabe? Por que todas as revoluções foram traídas, né? Por que no germe de uma revolução também já vem uma contra-revolução? E é assim, eu vou ser bem grosseiro, sabe? No atual estado que vivemos, nesse momento, eu acho que é muita ruindade mesmo, sabe? Porque vemos que é um candidato que é um genocida, né? Não só ele, como a própria proposta da sua política, que não é de direita mais, que é uma proposta totalitária, sabe? E eu acho muito que isso passa pela formação da subjetividade de cada sujeito. Não se pergunta como foi formada a sua subjetividade. Eu me lembro muito, já que foi mencionado nos autores, do Foucault, né? É o final dos anos 80, né? Já estava até doente, que ele começou a fazer uma pesquisa sobre a cultura grega. E todo mundo perguntou, o que aconteceu com o Foucault? Ele está saindo, ele está batendo em retirada, ele está abandonando tudo? Qual a relação de Foucault com os gregos? Então ele começou a pesquisar os gregos, a questão do cuidado, né, de si mesmo, né? Que é preciso cuidar de si mesmo. Por que isso? Porque ele colocou a seguinte questão, que não tem como eu cuidar da cidade, dos negócios públicos, que era a questão grega, se eu não sou capaz de cuidar de mim mesmo. Aí ele faz uma reflexão sobre toda uma técnica de vida, né? Porque, na verdade, o que ele quer trazer é uma nova ética para os dias atuais, que ele quer colocar o seguinte, que é necessário educar a si mesmo. Por que educar a si mesmo? Para saber como a sua subjetividade é formada. E formar a sua subjetividade é necessário para não se tornar um sujeito fascista. Porque tem muito caso também de pessoas que estão, para o outro lado, por questões não políticas, mas por questões de interesse mesmo, sabe? Mas muito complicada essa questão. Porque eu me sinto meio raso no discurso, porque, de certa forma, eu vou
entrar numa questão de juízo moral, sabe? Porque eu acho o seguinte, né? Por exemplo, pessoas que erraram e digitaram, ok, errou, mas continua vendo o que é e continua apanhando. Eu acho que é uma questão de falta de caráter. Obrigado. Tito, por favor, gostaria que você lesse um poema seu e a gente passa para a nossa, bom, por enquanto, última pergunta do ACQ, Antônio Carlos Queiroz. O inesperado é um silêncio cortante, mesmo em garrafa é pólvora. O inesperado é um bordado, com o nome expatriado, abrindo todas as portas. O inesperado me abraça, queima minha pele e não dá explicação. O inesperado é como o primeiro beijo. Lembra o solfejo de uma canção da Billie Holiday. Lindo. Obrigada. ACQ, poeta, tradutor e comunista. Seja bem-vindo aos Mal-Amados. Muito obrigado. Eu fico muito satisfeito de conhecer o Tito hoje, não conheci. E a minha pergunta é o seguinte: há uma tradição muito antiga, pelo menos desde Epicuro, da vida monacal, das pessoas que se retiram para um jardim para meditar. Evidentemente, esse é um valor da sua ordem, a beneditina. E no jardim, no retiro, as pessoas buscam o silêncio para evitar o ruído. É mais fácil criar em silêncio do que no ruído, na confusão que cerca o mundo. Uma das minhas poetas preferidas, a Emily Dickinson, ela tem um poeminha que diz o seguinte: existe uma solidão de espaço, uma solidão de mar, uma solidão de morte. Mas estas, a sociedade deve comparar com aquele lugar mais profundo, aquela privacidade polar, uma alma admitida para si mesma. E aí, o que a minha pergunta tem a ver é o seguinte: você retirado, evidentemente você não está retirado da sociedade, porque o poeta usa um instrumento que é uma ferramenta social, que é a linguagem. E aí eu pergunto, o poeta verdadeiro não é exatamente esse, que é intérprete da alma do mundo, do espírito do tempo? Nossa, muito boa pergunta, sabe? Esse poeta, eu concordo com você. Não só poeta, como o próprio artista, que ele tem o dever. Eu acho meio pesada nessa palavra, dever, né? O poeta tem um dever. Mas eu acho sim que ele interpreta o seu tempo. E ele não só interpreta, como ele dialoga. E também ele é capaz de buscar uma nova mudança. Eu até gosto muito do significado da palavra metáfora, né, que é a transposição dos sentidos. E ele busca dar sentido. E é interessante que você falou da vida monástica. A vida monástica dentro do catolicismo surgiu a partir de uma interpretação do seu tempo. Olha como é curioso, né? Porque os mosteiros estão muito ligados à tradição. O meu mosteiro foi fundado em 1585. É o segundo mosteiro da América. Mas, na verdade, a vida monástica no catolicismo nasceu de um diálogo, né, de uma interpretação das questões do seu mundo. Né? Porque quando Constantino oficializou o catolicismo como a igreja oficial de Roma, o que aconteceu? Muitos dos cristãos que estavam apoiados no barco dos pescadores, no barco de Pedro, se encantaram com o Palácio dos Césares. O amigo citou Leonard Boff, né, que até a questão que a igreja é carisma, mas também poder. Né?
Então, muitos começaram a se apoiar na questão do Palácio dos Césares. E começou a ter a corrupção, né? Então, um grupo de padres, de cristãos, resolveram fugir de Roma, ir embora. E foram para o deserto, buscar uma vida retirada, mas essa vida retirada justamente por causa dessa corrupção que existia, né? dessa falta até do martírio, né? Então, buscaram uma forma de martírio. Então, não. Então, vamos viver longe de Roma. Vamos viver longe daquilo. Então, vamos fazer cesto no deserto. E a partir desse momento, nasceram novos seguidores. E aí nasceu a vida monástica no cristianismo, né? Porque a vida monástica é bem antes. Mas eu acho que o papel do poeta realmente é esse, é dialogar com o seu mundo. Mas é interessante que ele dialoga também a partir da tradição. A partir da tradição. Quando eu penso em tradição, eu penso em tradição como atualização, né? Então, é muito interessante isso, porque não só falar em Rimbaud, Baudelaire, mas conhecer o que está sendo produzido hoje, né? Tem muita coisa boa. Tem muitos poetas que eu leio e digo, nossa, eu queria fazer algo assim. Legal, legal. Obrigado. Muito bom. O Jorge vai ler o poema da Teresa, que ela teve de sair aqui da sala, um poema dedicado a você, Tito. Ela compartilhou, acho que no Facebook. Você está com ele em mãos, Jorge? Sim, estou. Sim. Primeiro, ela manda um abraço ao Tito Leite, né? Ela teve que sair do celular, e um abraço a todos nós, mal amados e assistentes. O nome do poema, Alabrasto de Horas. Nossa Odisseia era para ser maior que o mar de Homero. Tito Leite. Com que delicadeza desafias as palavras sopradas ao vento com a bruma? Com que sentimento vertes o tempo teu alabrastos de horas? São tuas mãos que dividem o homem de seus atos. E, no entanto, não sabes que decides por ele aonde irá. Tuas palavras erguem mastros ao mar, velejas pelos portões de ouro, onde te leva o navio e bendizes aqueles que olham para o infinito. Teresa Cristina Roque da Mota, Intemperança, o poema que ela queria ter lido, que fez para o Tito Leite e publicou em Intemperância e na Minha Poesia Reunida. Belo. E aproveitando aqui também o Alexandre do Ratos, né? Ele faz um pedido para o Tito. Tito, por favor, manda uma bênção para mim. Para todos nós, por favor. Gente, eu queria registrar o Marcos Fabrício, querido, está aqui. O Brito, eu não sei quem é, aparece só 229 Brito. É o Brito. E aproveitar que a deixa da Teresa Cristina Roque, eu também tenho um poema dedicado ao Tito. De alguns anos, já tem alguns anos, não me lembro quando. Pátio. Acho que é 2016. 2016, quando nos conhecemos, isso. Naquele pátio murado e chuvoso, torres infindas te cindem o peito, e o coração gasto de fé irrompe vermelho, rosa caída. Salta muros, corre ventos, escapa acelerado, ladeiras abaixo. Naquela espera compassada de Deus, a pausa trinca, ampulheta explode, um esplêndido susto suspende a vigília, e a chuva cessa e a criança regressa, e os carneiros cruzam o traçado sagrado. Naquele terraço, agora jardim, não mais deserto, não mais pecado, pergunto-lhe, para que prece? E sob olhos frondosos e verdes, a relva renasce orvalhada, os jasmins alteiam sinuosos, duplos pulsos cintilam estrelas. Sim, basta um instante, magnífico instante, e o homem retoma a sua eternidade.
Aproveitei a deixa. Lindo. Bom, eu não sei se alguém ainda gostaria de comentar, fazer alguma pergunta, ou se a gente já vai para as saudações finais, já com o coração apertado, já com saudade do Tito. Temos alguma pergunta? Não sei se o André está aí. Ju, prima, gostaria? Não? Bom, eu vou ler mais um poema do Tito, né? Stravinsky. A vida, ainda que hercúlea, é estreita. Não há iluminuras sem o extermínio de uma estrela. Em cada ode, o poeta canta uma morte, como quem recria uma semente de alegria no recreio dos segregados. Rosa primavera sacrificada. Queremos o insonhável, a sagração do juízo inicial. Então, eu agradeço muitíssimo, né, uma noite esplendorosa, sob a lua cheia, né, saímos bem maiores desse encontro, né. Há uma frase do George Steiner que eu gosto muito, e que eu acho que os grandes artistas como você dão conta, né? Ele diz assim: o artista é a força incontrolável. Depois de Van Gogh, nenhum olhar ocidental pode contemplar um cipreste sem notar nele o princípio de uma chama, né? Então, essa transfiguração, né, que você nos mostrou aqui por meio, né, por meio do seu pensamento, da sua poética, né, é esse cipreste. A gente vê nele o princípio de uma chama. O real escapa do factual e do imediato, né? É um outro acesso, e é um acesso transfigurado. E é isso que você nos trouxe, né? O que o Novalis dizia, né? Que a poesia é o autêntico real absoluto. Quanto mais poético, mais verdadeiro. E o Gerd Bornheim, naquele livro Metafísica e Finitude, assim comenta: a experiência poética é a experiência do mundo no mundo. A poesia como que se abandona à densidade que a palavra traz em si mesmo. A filosofia busca cercá-la em função de seu teor racional. No poeta, a palavra é simplesmente a sua própria majestade. Você, como poeta, filósofo e místico, e também um ser imerso, né, nesse mesmo real, nesse mesmo tempo histórico, né, deu conta, né, de enfeixar e de trazer o próprio êxtase, né, que está na matriz religiosa, que significa retirar-se de si, desprender-se, só que não para algo inefável, né? É um desprender-se para o real. E agradeço muitíssimo, né, você ter acolhido o nosso convite. Como bem explicou o Jorge, é um documento, né? Essas nossas conversas com os poetas e com os pensadores constituem documentos importantes, né? Você falou que é a sua primeira entrevista, que ótimo que você tenha gostado, e eu passo a palavra para os nossos queridíssimos. Você fala ao final, a última palavra vai ser a sua. Vou passar para a nossa Marli, e depois para o Jorge, e para você, Tito, ao final. Muito obrigada. Marlizinha. Eu queria encerrar, né, com, primeiro, dizer um poema, né, do Tito, né, a licença aqui para ler, Curva, que para mim diz muito desse momento aqui. Não há estrada certa, por verdades incontestes. Até no céu o joio cresce, só no insólito Deus por perto. Caminhos, noites abertas, no albergue em deserto. Eu queria agradecer muito por esse momento, Tito, e dizer que sua poesia me provocou muito. Quero muito adquirir a sua obra. E eu noto assim, que fica essa leitura minha de que você, via linguagem, você também está propondo o tempo inteiro uma poética da existência. Isso, para mim, é muito caro, né? É muito lindo, né? Mostra um comprometimento humanitário.
Então, queria muito agradecer, né, por este momento, pelos processos de aprendizagem aqui, pelas perguntas de quem contribui aqui nessa plataforma, nesse momento. Então, é isso, meu querido. Sinta-se abraçado. Obrigado. Jorge? Bem, eu queria agradecer imensamente a presença do poeta e monge Tito Leite. Acredito que tenha sido uma noite enriquecedora para todos. Para mim, eu posso garantir que foi, né? Porque eu acho que você trabalhar com o sacro, né? Trabalhar com o sagrado, é uma coisa muito complicada, né? Muito difícil, né? Até perguntar o que é sagrado, qual o meu sagrado, será que o meu sagrado é o mesmo do seu? E a sua poesia consegue fazer essa universalidade, né? Eu acho que agradou a todos os credos, né? E a todos também aos não credos, né? A sua poesia, exatamente por trabalhar com esse grau de, não só de energia, mas da formação de imagens, que eu achei belíssimas, 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 a imagem que você trabalha tanto para trazer o sagrado, né? Tanto como para trazer o social, né? Estranho Mal Amado, mais uma vez, ficar feliz. Com certeza, eu saí daqui hoje muito mais poeta, né? Muito mais Jorge Amâncio. Muito obrigado, espero que você tenha também sentido essa energia que nós sentimos. Tito, querido, para encerrar, você, sobre as suas bênçãos. Queremos suas bênçãos. Eu quero agradecer, sabe, muito. É a primeira vez que eu falo sobre a minha poesia, a primeira vez que eu falo sobre o que eu acho também de poesia. O que eu achei mais barato, assim, é porque eu sempre quis falar sobre o que eu acho da poesia, não da minha poesia, mas como eu vejo a poesia. E eu acho que eu falei um pouco sobre isso. E eu nunca tinha feito isso antes. Na verdade, eu nunca nem fiz um lançamento dos meus livros. Não sei nem como é que é um lançamento. Só participei de 2 encontros de poeta online. Mas, assim, fiquei até muito ansioso. Não sei se é ansioso, mas eu acho que foi ansioso mesmo. Porque eu nunca fiz nada parecido. Eu queria muito falar sobre poesia. Não sobre a minha poesia, mas sobre como eu vejo a poesia. Porque eu gosto muito disso. E eu agradeço de todo o coração por esse convite. Para ser lama, é preciso ser lume, sem qualquer vestígio de limo, sem qualquer dúvida sobre o leme.